Olá, tô aqui para matar a curiosidade de quem quer conhecer. Esse é o scanner Foxwell NT201. É um scanner bem simples e bem funcional. O custo dele é relativamente barato em comparação aos outros e cumpre o que faz. Vou estar testando ele aqui no Ford Ka 2015 e vou estar fazendo o teste para vocês. Bom, aqui a gente tem a tela inicial dele, né? Na tela inicial a gente tem a parte de configurações, que é bastante simples, onde a gente acerta idioma, configuração de monitores para você configurar se o carro é tipo diesel ou gasolina, unidades de medida, que é a métrica ou inglesa. Escolher se o bip você quer que toda a caquinha que vai batendo e vai bipando, ou se você quer que no diagnóstico ele bipa ou não. Um autoteste, que é nada mais é do que ver se as teclas e a tela e os LEDs estão funcionando. E um modo de atualização, que ele vem com um cabo de USB, que, diga-se de passagem, na primeira ativação, antes de você usar a primeira vez o aparelho, você tem que estar conectando o aparelho ao computador por esse cabo USB, e na sequência você vai fazer uma atualização dele, tá? Botão ESC retorna, setinha vai andando. Vamos ligar o contato do carro e vamos fazer aqui uma medição com o motor desligado. Aqui ele está fazendo a identificação do tipo de comunicação do protocolo que o meu carro funciona. Essa luz que acendeu é uma luz amarela. Eu tive lendo aí, significa que algum dos módulos, algum dos sensores no qual ele lê, eu não pude ler. Não quer dizer que tenha um defeito no carro, e sim que ele não conseguiu ler todos os sensores. Isso pode ser porque o meu carro não tenha o sensor ou a disponibilidade de leitura do sensor no qual todos os sensores do aparelho lê. Caso contrário, ele vai acender uma luzinha verde do lado e vermelha, que tem alguma coisa bem de errado. Primeira opção, código de leitura. O que esse cara faz? Esse cara aqui nada mais é do que aquele código armazenado, DTC armazenado no carro. Por aqui você pode ler. Ele falou no meu caso aqui que não há nenhum código armazenado. Então a luz de injeção está apagada, está normal. E aí você tem uma opção de códigos pendentes. Isso é para aquele DTC que deu, o carro estava andando e você parou e ele ficou armazenado no carro. Códigos de erro. Aqui é nada mais é do que você apagar os códigos, apagar aquela bendita luzinha da injeção do carro. Logicamente que não vai adiantar nada você ficar apagando a luzinha e não corrigir o problema. Mas você corrigir o problema, você vai lá e apaga ela. Comando cancelado. Dados atuais são as leituras do carro. Não vou entrar agora porque eu estou com o motor desligado. Visualizar quadro congelado. Eu ainda não descobri o que isso faz. Aliás, descobri, eu sei. Ele vai mostrar os dados que foi armazenado em determinado momento. Agora, como faz isso, ainda não aprendi. Prontidão do IM, é um módulo que ele tem de checagem rápida, onde você escolhe ele lê determinados dispositivos e simplesmente te dá um display na tela dizendo está funcionando ou não está funcionando. Veículo informação, isso é uma coisa interessante. Liga a ignição com o motor desligado. É o que exatamente como estamos agora. Ele está lendo a informação dos módulos. E a gente espera, né? Vamos fazer o quê? Ai, ai. Tá
demorando demais aqui. Eu tô com o motor desligado, não sei se é em função disso, mas era o que ele falava. Eu vou cancelar e vou entrar de novo só pra gente... Bom, ele entra nessa tela, continuando. Primeiro dado, número ID do veículo. O que que é isso? Nada mais nada menos do que o chassi do carro. ID de calibração. Para quem sabe, tá aí o que que significa. E o nome da ECU. O nome da ECU desse carro é essa aqui. Dado interessante. Agora eu vou dar partida. Carro funcionando. Vamos às leituras atuais. Lindos dados. Configurações de dados completo e unidade de medida. Vamos ao que interessa. Bom, essa é uma das várias telas que ele tem de medida de setores. Uma coisa que eu achei interessante, embora ele tenha suporte para várias línguas, os códigos estão sempre em inglês. Então, por exemplo, DTC-CNT, o que é isso? Eu vou apertar aqui a teclinha IM e tcharam, números de DTCs que o carro tem, ou seja, números de erros que teve na injeção, de problemas detectados. Interessante. Fuel SIS-1, que caramba é esse negócio? Estado 1 do sistema de combustível. Então isso é muito interessante, porque tira, principalmente para quem como eu não manja nada, puro num curioso, tá aqui. Essa é a temperatura do motor do carro. Temperatura do arrefecimento. Tá aí, ó. Do resfriamento do motor. E assim vamos tendo vários leitores. O RPM do carro. Uma coisa legal que ele tem é o seguinte. Leituras como, por exemplo, o RPM, no qual elas variam constantemente. Se você dá um Enter em cima dela, ele gera um gráfico mostrando a variação. Olha lá. Agora vou soltar o acelerador. RPM baixando. Muito legal. Dá para acompanhar visualmente enquanto você faz algum teste. Velocidade do sensor de velocidade do carro. Avanço do primeiro cilindro. Posição do acelerador. Uma coisa interessante, por exemplo, o acelerador aqui está em 16.9. Eu vou ligar o ar-condicionado do carro. Como todos sabem, o motor dá uma aceleradinha. E olha aí a constatação, o acelerador mexeu, trocou de opção, trocou de medida. Vou desligar o ar-condicionado. Ele volta para a posição anterior. E vamos lá. Essa é uma medida interessante. Isso é uma coisa bem legal. É a sonda, é a primeira medida do sensor da sonda lambda. Tá aqui, saída de voltagem, sensor de oxigênio, banco sensor 1. Como muitos aqui já devem saber, a gente tem uma medida da sonda antes e depois do catalisador. Então, se a gente der um Enter aqui, ele vai mostrar um gráfico onde mostra a variação da sonda, a medida da sonda. Ela tem que sempre variar de 0 a 1, sendo que o ideal é de 0 a 900. A média é a média de 500, onde você tem a medida ideal. Se vocês procurarem na internet, dá para entender melhor como que funciona isso. Aqui é bem legal, porque quando você está andando na rua e você solta o acelerador do carro com o carro engrenado, você pega a famosa ladeira, tudo,
você pode constatar aqui o famoso cut-off, onde o gráfico fica todo em zero, que significa que só tem oxigênio e não tem nada de combustível. Quando o carro corta os bicos de fornecer combustível e deixa o motor funcionando, segurando com aquele freio motor do carro. É bem interessante. Aqui a gente tem a medida depois do catalisador. Mais um monte de medidas. Evaporador. Barômetro, pressão do ar. Temperatura do catalisador, como a gente sabe, para ele estar funcionando ele tem que estar acima de 300 graus. No caso aqui a gente está com 388. E aqui a nossa querida voltagem do carro. Tá funcionando o meu alternador aqui, tá soltando 14.2 volts, 14.0, tá ótimo. Mais alguns sensores. Temperatura do ar na entrada do motor. Posição de acelerador. Aqui uma coisa bem interessante pra gente. Aqui é o tipo de combustível detectado. Ele está falando que eu estou com etanol. Na verdade eu não estou com etanol. Eu estou abastecido com gasolina comum do posto Petrobras. Ele joga como etanol porque, se olharmos na linha de baixo, 31,4 é a quantidade de álcool embutido no combustível. Tá aqui, porcentagem de combustível de álcool. Isso significa o quê? Que eu paguei quase 70% do que eu paguei era gasolina, o resto era álcool, que o nosso querido governo faz com a gente. E mais uma vez embaixo, 90, 91 é a temperatura do motor do carro, a temperatura da água, do sistema de arrefecimento. Vou estar desligando agora aqui o motor, gasolina tá cara. As medidas continuam. Tem várias outras medidas interessantes aqui. Por exemplo, como a medida do tanque. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tô meio perdido. É um percentual. Barômetro. Acho que é esse aqui, ó. Esse mesmo, a entrada do nível de combustível. O quanto você tem de combustível no tanque do carro. Meu carro tá em 96,5%. Tá cheinho, tá uma maravilha. Pena que não dura para sempre. E assim vai. Uma outra função que esse sistema tem. Vou sair aqui do sistema. Essa tecla IM que vocês já me viram apertar algumas vezes para tirar dúvida do que é o sistema, tal, não sei o que. Ela tem uma outra função. Quando você está nessa telinha aqui inicial, você apertar o IM, ele vai entrar em contato com o módulo. Achou aí o formato do módulo do Ford Ka, que é um formato CAN standard. Prontidão IM. Aqui ele te dá um modo de leitura rápido. O 1000 inicial aqui é a minha luz de injeção, tá falando que tá apagada, não tenho nenhum DTC, DTC tá zerado, tá verdinho. Porém, vocês podem ver esse cat do catalisador, ele tá um xizinho vermelho. Significa que ele não conseguiu medida. Esses três itens não conseguiram medida. Esse é o porquê do que eu tô com essa luzinha laranja aqui, não verde aceso, por causa desses itens que estão aqui. Os itens desligados é que meu carro não fornece a medida, né? E esses aqui é o porquê que a luzinha tá acesa. Interessante que quando eu liguei ele a primeira vez estava tudo verde. Aí eu entrei nessa tela, ficou essa luzinha laranja e não apagou mais. O bip tá aí, se você quiser desligar esse bip, você pode desligar lá naquela tela de configurações. Essa tela é uma tela de visualização rápida, onde você pode deixar o aparelho fixado em algum ponto no painel do carro, que não for te atrapalhar, e você sair para dar uma volta e ver se tá tudo ok. Caso dê algum problema, o tiquezinho verde vai sumir e vai aparecer um vermelhinho, tá? Vou desligar, esse barulhinho é bem chato. E tá aqui o aparelho, um aparelho bem pequeno, vocês podem ver. Tamanho da mão, tamanho do aparelho. Mas eu achei prático, cumpre o que promete. Você consegue ler os dados do seu carro,
você consegue apagar a luzinha, apagar os DTCs, apagar aquela bendita luzinha de manutenção. E consegue aí, com busca de informações e conhecimento, você consegue aí detectar o problema que teu carro está tendo. Esse carro testado, mais uma vez falando, é um Ford Ka 2015, funcionou de primeira. Mais tarde eu vou testar em alguns outros carros e aí eu deixo um relato aqui embaixo na parte do texto dizendo como que tá ou não. Espero tenha sido esclarecedor para vocês e a minha recomendação do aparelho para quem quer um scanner simples, bem dizer, ele não faz alteração de parâmetros, ele não faz nada, ele literalmente vai diagnosticar somente o que está acontecendo e, levando isso em consideração, ele cumpre o que promete. Muito obrigado a todos, espero ter sido útil o vídeo aí para esclarecer.